né? A consciência já veio ao mundo e ao corpo para esconder coisas que ela estava pensando no nível metafísico, no nível do autoconceito. E aí, né, a meta de esconder o autoconceito através do corpo é o que produz esses mecanismos nessa consciência de ficar o tempo todo, ao mesmo tempo que ela esconde o que ela pensa no nível metafísico, ela fica produzindo um eu ideal aqui. Então, lembra lá das crenças, assim? A consciência se vê separada, daí surgem todas as crenças, né, que são pensadas na consciência, mas são escondidas através do corpo, e através do corpo, essa consciência ela fica fazendo assim, ó, deixa eu esconder a sensação de abandonado que eu me vejo, deixa eu esconder a sensação de falta que eu me vejo, deixa eu esconder a sensação de rejeição que eu experimento, buscando isso aqui no mundo. Então, aqui eu vou ser o melhor profissional, eu vou ser a melhor mãe, eu vou ser o melhor amigo, a melhor pessoa, né? A pessoa mais educada, a pessoa mais gentil. Então, a produção desse eu ideal que a gente fica tanto tentando passar uma imagem para o mundo, ela é conduzida pela vontade dessa consciência de esconder o autoconceito. Então, foi por isso que todo esse mecanismo corporal foi explicado para que a gente pudesse entender como a consciência fica usando esse mecanismo corporal para esconder o autoconceito que está só na consciência e ela fica usando o corpo para tentar passar uma imagem de um eu ideal no mundo. Por isso que a maior meta dessa consciência não é ela se reconhecer na verdade, né? Então, sem aceitar toda essa explicação, por mais que a gente não entenda isso na prática, sem aceitar toda essa explicação, você não vai desenvolver uma determinação para ver. Você não vai aceitar assim, ó, acima de tudo eu quero ver. Agora eu quero olhar para isso tudo para resolver. Você não vai falar isso. A sua meta vai ser assim: tá bom, ok, tá tudo bem. Ah, o Márcio falou aquilo ali ontem, mas tá bom. Aí no outro dia você levanta pela manhã e você faz assim, ó. Você não se interessa em usar, você não se propõe a se auto-observar, você se distrai e você acha normal se distrair, né? Ah, tá tudo bem eu me distrair. Ah, tá tudo bem eu tomar essa decisão aqui sem questionar o para que que eu tô fazendo. Então, por que que a gente é tão desleixado na auto-observação? E por que que a gente acha também, né, quando eu digo a gente, é essa consciência, por que que nós achamos que eu, corpo, eu, João, eu, pessoa, sou o observador? Por causa disso tudo que foi explicado, né? É por isso que a gente não quer entender o observador da consciência. A gente fica pensando que é o João que se observa aqui. Então, sou eu que vou pegar as sensações corporais, né? E eu que vou observar crenças e vou resolver crenças aqui no nível do João, mas só até um ponto onde eu controlo a minha autoobservação. Então, eu observo as coisas nessa imagem aqui, mas eu sou o observador e eu controlo aquilo que eu quero observar. Então, é quando eu decido que eu quero perdoar algumas coisas, mas eu não quero perdoar outras. É por isso que nós temos uma meta muito dividida. Por isso que nós faltamos com muito comprometimento, né? Porque a gente não aceita essas explicações, por exemplo. Então, assim, como a meta dessa consciência é se manter comprometida com a separação, ela vai trazer o observador para essa imagem. E aí, se o observador é compreendido através dessa imagem, a única coisa que vai acontecer é que você vai espiritualizar a culpa, que é quando você vai produzir um eu ideal espiritualizado no corpo. E você vai se convencer de que você está vivendo essa metafísica, mas na verdade, lá no fundo, o que você fica sentindo ainda é um monte de reação diante do mundo. Você sente raiva, você sente irritação, você sente incômodo quando alguém te chama atenção, você rejeita pensamentos, você quer manter pensamentos privados, porque tudo isso só está mostrando quando você está trazendo o observador para esse eu aqui, porque você não quis aceitar aquela explicação lá de trás de que a meta dessa consciência ao fazer o corpo era ela criar um monte de mecanismos para ela não olhar para a separação já, né? Então, todo esse contexto foi trazido para perceber que a meta da percepção é a negação da totalidade, né? Então, assim, lembra que um dos últimos estudos que foi trazido também foi que a culpa é o senso de individualidade? Então, é por isso que essa consciência também vai achar que essa imagem é o observador, né? A principal meta dessa consciência é dizer assim, ó, eu aqui sozinho sou o observador, e não o observador do universo que observa o João, as imagens ao redor do João também, né? E tudo que está no nível abstrato. Então, por causa dessa meta dessa consciência de achar que é um eu individual, que é a própria culpa,
a gente fica tentando trazer o observador para esse nível da percepção, né? E o observador real é aquele que sabe que a totalidade não foi mudada e tá disponível, coloca a consciência disponível para aceitar que nada está acontecendo no corpo. E se nada está acontecendo no corpo, então a meta não é melhorar essa vida aqui, não é transformar o mundo em algo melhor ou mais espiritual. O observador real, ele aceitou que a meta dele não é melhorar ou atuar nessa ilusão aqui, né? Então ele realmente transforma o corpo só num instrumento de autoobservação, que ele sabe que tudo que ele está observando no corpo, ele não vai trazer para um eu. Pelo contrário, o observador que está ajustado para o real despertar, ele usa o corpo como ferramenta, porque ele não nega a percepção, mas tudo que é sentido e pensado por essa consciência através do corpo, esse observador ele já observa como sendo algo que está fora da existência. Então ele não usa mais os mecanismos corporais para se manter iludido. Pelo contrário, ele usa os mecanismos corporais para não se confundir com eles. E aí é quando ele realmente está usando a real honestidade, né? Então, assim, sem entender tudo que foi trazido lá atrás, de como essa consciência se ilude através do corpo, esse observador real que foi trazido nos últimos estudos, ele não vai acontecer, né? E um exemplo disso vai ser os resultados. É só você começar a olhar para o seu cenário, as reações que você tem, as histórias que você inventa, o quanto você se ilude com as coisas do mundo ainda, os resultados estão sempre mostrando o quanto esse observador ele foi entendido no nível intelectual, no nível do eu psicológico ainda. Por quê? Porque aquelas primeiras coisas lá no início, elas não foram aceitas, né? Mais uma vez. E para eu não ficar sendo repetitivo aqui mesmo, ficar remontando as mesmas coisas, é isso. A culpa é o senso de individualidade. Então, se não se aceita que o único propósito do mundo é provar que a culpa é real e a consciência de separação, ela é a própria culpa, sem aceitar que essa foi a meta da percepção e como essa consciência usou a percepção para se confundir, você não desenvolve uma meta real. E se você não tem uma meta real, você não vai ser honesto. E se você não vai ser honesto, você não transcende os autoconceitos que ficam se defendendo deles mesmos, né? Lembra daquele estudo também sobre o autoconceito que se vinga dele mesmo? Você não vai entender que tem um autoconceito se vingando dele mesmo, e se você não entende que tem um autoconceito se vingando dele mesmo, você não aceita o milagre. Você distorce o milagre e você acha que é um eu que está vivendo o milagre, e se você acha que é um eu que está vivendo o milagre, você está espiritualizando a culpa. E se você espiritualiza a culpa, você não resolve ela. Na verdade, o que você fez foi adornar a ilusão, né? E aí não vai ter metafísica de Jesus no dia a dia.